Olá a todos, é um grande prazer falar com vocês e poder contar um pouquinho da minha experiência com a técnica Cuevas-Medec Exercise, ou como todos dizem, CME. Bem, eu vou fazer uma pequena apresentação e uma historinha da minha vida profissional para vocês entenderem como eu cheguei no CME. Eu me formei em 1985 pela PUC de Campinas e em 1988 eu fiz minha primeira formação com o método neuroevolutivo Bobat e segui trabalhando e fazendo cursos de especialização em neuro, adulto e infantil. Segui trabalhando com o método Bobat até meados de 2010. Em 2010 eu conheci a técnica Cuevas-Medec Exercise, fiz o nível 1 e em seguida em 2011 o nível 2 e em 2012 eu já tinha o nível 3. Então vamos falar sobre a técnica em si. O que significa CME? O que significa essa sigla? C de Cuevas, que é o sobrenome de Ramon Cuevas, o fisioterapeuta que inventou a técnica. E ele é um fisioterapeuta chileno e ainda atua lá no Chile. MEDEC significa método dinâmico de estimulação cinética ou kinética, com a letra K, e exercises. O CME é aplicável em bebês a partir do 3º mês de vida por profissionais de nível 3 e pode ser aplicado em casos de qualquer tipo de atraso neuropsicomotor, patologias como paralisia cerebral, síndromes genéticas, enfim, qualquer distúrbio que possa atrasar o desenvolvimento neuromotor das crianças. As contraindicações são para patologias progressivas, convulsões não controladas, luxações de quadril. As formas de abordagem nós chamamos de tratamentos extensivos e tratamentos intensivos. Os tratamentos extensivos são aqueles em que nós tratamos a criança 2, 3 vezes por semana, conforme a necessidade. Os tratamentos intensivos são feitos 2 vezes ao dia, as terapias têm 45 minutos, são feitas 2 vezes ao dia, durante a semana toda, 5 dias na semana, por no mínimo 2 semanas. Os tratamentos intensivos podem ser repetidos de 2 em 2 meses. Então, a sua criança pode fazer tratamento intensivo de 2 semanas, voltar a fazer a sua terapia normalmente 2 vezes por semana e a cada 2 meses repetir esse tratamento intensivo. Então, quando a criança chega ao consultório, nós fazemos uma avaliação específica, que é uma avaliação da técnica, com 41 itens, e vamos dar notas para as atividades motoras propostas, e essas notas vão de 0 a 3, e 3 é o número máximo. No final nós somamos as notas de cada atividade motora, dividimos por um fator determinado e que isso vai nos dar uma idade motora aproximada da criança. Não é uma avaliação motora que te dá exatamente o grau motor de funcionalidade motora, mas te dá uma idade aproximada, uma idade motora aproximada. Depois disso, nos dá também uma porcentagem uma porcentagem de como está essa criança em relação a uma criança típica de 16 meses. O quanto ela precisa ganhar até chegar à funcionalidade de uma criança de 16 meses. Isso nos dá um parâmetro bacana de reavaliação de tempos em tempos, para ver o quanto nós estamos ganhando em termos de porcentagem. Então, uma avaliação bem objetiva, quantitativa também, qualitativa e quantitativa. Os exercícios são feitos com material específico, que está aqui atrás, mostrando para vocês, com tábuas,
caixas de diversos tamanhos, com disco também de outros tamanhos, com bola, com tubo de PVC, com cubos antiderrapante. Existem mais de 3.000 exercícios que nós aprendemos, mas o terapeuta tem a sua própria criatividade e pode criar novos exercícios montando com esse material inúmeros exercícios para desafiar o cérebro da criança que vai ser tratada. Ramon partiu do princípio que ele deveria provocar respostas automáticas em situações antigravitacionais, pois mesmo que o sistema nervoso central tenha sido lesado, existem áreas que não foram lesadas e essa área não se desenvolve normalmente sem estímulos. Então, em qualquer lesão cerebral, a gente não pode ficar esperando o restante que não foi lesado se recuperar sozinho. Ele necessita de um estímulo. E o Ramon pensa que esses estímulos têm que ser de uma forma não facilitada, não tornar fácil o exercício para a criança e expor o corpo da criança à gravidade, estimulando reações automáticas. Então, por exemplo, numa elevação de cabeça com a criança em prono, de barriga para baixo, você coloca um bebê típico e logo desde que ele nasce, mesmo através de reflexos, ele levanta a cabecinha e vira para se proteger e poder respirar. Muitas vezes o bebê atípico, o bebê que tem algum tipo de atraso neuromotor ou uma lesão cerebral, não consegue nem isso, nem para a própria sobrevivência. Então, no CME, o que nós fazemos neste caso, um dos exercícios, é colocar a cabeça da criança para fora da cama, para fora do apoio. Isso vai estimular ainda mais ele reagir contra a força da gravidade até que os olhos cheguem na posição horizontal, até que ele consiga enxergar o mundo. Isso, teoricamente, já está determinado geneticamente. A criança reage, tem as reações automáticas e de balance, e de equilíbrio e de endireitamento, para que ela consiga enxergar o mundo. Então, em qualquer posição que você colocar o bebê, ele vai tentar se ajustar até que os olhos cheguem na horizontal e ele possa enxergar o mundo. Então, a gente acaba tirando os apoios para que ela possa utilizar aquele substrato genético que está lá, mas está latente, está sem utilização. Outra característica do CME é que não há necessidade de colaboração do paciente. Vamos explicar isso. Não é que não há necessidade da colaboração, é que nós não precisamos dar ordens para que ele faça o exercício. Tudo vai acontecer de forma automática, usando as reações automáticas. As tomadas, os pontos chaves, os pontos aonde o terapeuta coloca a mão, são de proximal para distal. Por exemplo, se eu vou segurar uma criança em pé pela coxa, eu estou segurando ela de maneira proximal em relação ao quadril. No joelho já é mais distal, no tornozelo mais distal e no calcanhar mais distal ainda, em relação ao quadril, a articulação do quadril. Na cintura escapular eu posso usar os ombros, os cotovelos, os punhos, e isso vai tornando cada vez mais difícil para a criança. Isso é um desafio cerebral e corporal, provocando respostas cada vez mais superiores. Outro diferencial do CME é que os alongamentos são feitos de forma ativa. Eles são feitos durante o exercício. Então, um exemplo bem objetivo para vocês é colocar, por exemplo, uma criança em pé na minha coxa, e quando eu abro as minhas pernas e fecho, eu estou alongando a musculatura adutora, aqui é normalmente mais espástica, mais acometida de espasticidade,
e comumente visto encurtamentos dessa região. Então é só um exemplo de como a gente faz o alongamento enquanto está fazendo o exercício. Bem, eu queria agradecer, foi só uma passada rápida do que o CME pode fazer, ou qual é o grande diferencial dele, um pouquinho da história dessa técnica, mas para mim, Cuevas Medeck Exercise é uma filosofia de trabalho. Eu utilizo de uma forma holística, mesmo porque eu tenho várias outras técnicas, então eu tenho uma visão um pouquinho mais abrangente do tratamento. Enfim, se vocês quiserem ver alguns vídeos, eu tenho um canal no YouTube, vou deixar escrito aqui, e o Facebook da Fisioclínica ABC e o meu Facebook pessoal, Regiane Krakauer Kuhn, fisioterapeuta, tá bom? Muito obrigada e foi um prazer falar com vocês.